Ok, então ó, nós vamos ter o padre, tá, Mendel, fazendo uns experimentos para comprovar a tal da hereditariedade. Certo, então olha, para comprovar essas hereditariedades, aqui no caso, ele chega a trabalhar com ervilhas, tá? São 7 as características que Mendel vai escolher para trabalhar sobre hereditariedade, tá? E os dois fenótipos nos quais cada uma delas pode expressar. Por exemplo, altura, posição da flor, forma da semente, forma da vagem, cor da semente, cor da vagem e cor da casca da semente. Ele controlou cuidadosamente seus experimentos. As ervilhas são capazes de se autofertilizar. E para eliminar essa possibilidade, ele corta o organismo masculino, as anteras, os órgãos sexuais masculinos de seus sujeitos experimentais. Depois ele insere o pólen, os gametas masculinos da planta que ele quer, né? Ok? E Mendel vai monitorando seus experimentos, tá? Então, por exemplo, ele cruzava uma planta alta com uma planta baixa, mantendo constante as outras 6 características nas plantas parentais. Então, os resultados desses cruzamentos monohíbridos foram consistentes. No caso, as plantas altas cruzadas com as baixas vão produzir 100% de plantas altas. Foi uma observação importante que até então essa teoria mais aceita defendia que as características herdadas eram uma mistura das características dos dois progenitores, macho e fêmea. Estava claro que não havia mistura na característica altura das ervilhas. O que Mendel realmente viu foi que nos descendentes chamados de geração F1, o caráter alto da planta parental se expressavam consistentemente, ao passo que o caráter baixo nas plantas nunca se expressava. O que aconteceu com o caráter baixo que não aparece? Então Mendel não interrompeu seus experimentos ali. Ele deixou a geração F1 se autofertilizar e observou algo inesperado. A geração F1, tá, todas grandes, 70 se autocruzou e ele obteve o seguinte resultado: 75% era alta e 25% vieram como baixos. Portanto, o caráter alto havia aparentemente pulado a geração F1, reaparecendo na geração F2. O alto se manteve. Quando Mendel deixou que a geração F2 se autofecundasse, ele viu que as ervilhas baixas dessa geração formaram linhagens puras, produzindo apenas outras plantas baixas, ao passo que a prole das altas se dividia na proporção de 3 altas para 1 baixa. A partir dessas observações, o Mendel concluiu que os fatores desconhecidos que transmitiam as características de progenitores a descendentes se apresentavam em conjunto de 2 variantes para cada característica. Então, além disso, Mendel viu que uma das 2 variantes de qualquer característica tem a tendência de dominar a outra, a variante recessiva. A dominante escondia a presença da recessiva, apesar da variante recessiva poder aparecer em somente gerações subsequentes. Portanto, o fator alto sempre dominava o fator baixo, as flores ao longo do caule sempre dominavam as flores dos ápices, as vagens infladas dominavam as sulcadas, as vagens verdes dominavam as amarelas, as sementes esféricas dominavam as rugosas, as sementes amarelas as verdes e as cascas cinzas dominavam as brancas. Naturalmente, os mecanismos biológicos que corroboraram com isso só seriam compreendidos mais à frente quando se descobre a ideia dos genes. Ele deduziu corretamente que cada um dos progenitores
contribuía com um alelo para a geração seguinte. Como eu queria inventar um nome interessante para esses fatores. Portanto, se os dois alelos herdados pela prole fossem o mesmo alelo alto dominante, azão, o descendente é totalmente alto. Se um dos alelos herdados fosse o alto e o outro fosse o baixo, o azinho, o alto ainda dominaria. Somente se os dois alelos herdados fossem recessivos, azinha, é que surge o baixo. Portanto, quando usamos o quadrado de Punnett, nós vemos o seguinte experimento. Os dois alelos herdados, um de cada progenitor, representam o genótipo da característica. Nesse caso, existem três tipos possíveis. Tá? Azão, azinho, azinho. Genótipo parental A, genótipo parental B. Mas existe apenas dois fenótipos que são possíveis, que vai ser o alto e o baixo. O alto é 3:1 do baixo. A maneira como dois alelos acabam juntos no mesmo gameta é tudo uma questão do que Mendel denominou segregação e distribuição independente. Esses processos vêm da meiose celular. Então, só para a gente lembrar, na meiose os cromossomos homólogos se separam de maneira independente. Lembram disso? Uma célula diploide que apresenta cada cromossomo duplicado, ela vai se dividir em haploides. Células sexuais com apenas uma cópia de cada cromossomo. Exatamente. Então, o gameta haploide masculino fertiliza o gameta haploide feminino, formando um novo descendente diploide com a combinação desses alelos. Difícil, hein?